Olá, arritmias em crianças e adolescentes. Como enfrentamos esse problema? No episódio de hoje do Conexão Sobrac, eu estou aqui com duas autoridades no assunto, Dr. Rogério Andalaf, doutora Cici Lara. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, a gente debater esse tema tão difícil e tão árduo para médicos, familiares, médicos em formação, é um tema árduo e realmente difícil. E vamos ver o que é que a gente consegue hoje destrinchar e facilitar o entendimento da complexidade dessas arritmias nessa população tão preciosa, que é criança, adolescente, o adulto jovem. Eu vou começar aqui a falar com o Rogério. O Rogério é cardiopediatra. O Rogério começou na pediatria, né, Rogério? Eu fiz a minha formação toda lá na Universidade de São Paulo, né? Eu e a gente tem uma história bem legal que a gente inverteu, né? Vocês inverteram. A gente inverteu. Eu lembro de você no INCOR. Você tava... Eu fiz a minha formação em pediatria lá no Instituto da Criança, depois fui pro Instituto do Coração fazer cardiologia pediátrica e depois fui pro Dante para fazer arritmia. Né? E a Cici é cardiologista de adultos. Aí, começou pelo Dante, depois foi pro... a arritmia no INCOR e fiquei. Aí o Dr. Sousa me convidou para nós montarmos o serviço de arritmia em criança e cardiopatia congênita. E dos adultos você foi migrando para o estudo das arritmias nas crianças. Então a gente está bem assessorado aqui com as duas visões. Eu vou aproveitar com o Rogério então. Na fisiologia então do bebê, no caso da neonatologia, da criança, o que é que muda? Porque o cardiologista, mesmo o eletrofisiologista que está acostumado a lidar com adulto, precisa saber das diferenças no normal que a gente vê no bebezinho ali. Eu acho que a principal diferença, que eu acho que quem está começando a trabalhar com arritmia e está procurando informação sobre arritmia em criança, é entender que a criança trabalha com frequência cardíaca. Então, as crianças são o oposto do adulto nesse aspecto. Elas toleram muito bem as taquiarritmias e toleram muito mal as bradicardias. Tanto que vê que muitas vezes... Coração de criança é para trabalhar rápido. E muitas vezes a gente tem frequências mais lentas, tanto vê que nos guidelines da American Heart para a ressuscitação cardíaca, às vezes quando tem frequências cardíacas abaixo de 60 com repercussão hemodinâmica, muitas vezes vão ser até massageados. A segunda grande diferença está relacionada às características do eletrocardiograma. Então as arritmias de crianças são mais rápidas do que a gente encontra nos adultos, as taquiarritmias. E elas são de QRS relativamente mais estreitos. Os QRS de crianças são muito mais curtos. As taquicardias ventriculares são relativamente estreitas. E a gente tem os intervalos variando de acordo com as diferentes faixas etárias. Então, a gente precisa olhar aquela criança, não só a criança como um todo, mas olhar aquela criança em que faixa etária que ela está, qual que é o que se espera para ela dos intervalos do eletro e o que se espera, e sabendo que as arritmias são mais rápidas, elas geralmente quando aberram, por serem muito rápidas, aberram geralmente pelo ramo esquerdo, não pelo ramo direito, como a gente encontra, e que as taquicardias ventriculares, apesar de serem muito mais raras em crianças, mas acontecerem no período neonatal, podem ter um QRS relativamente estreito. E às vezes confunde. Você fala, isso aqui é um ataque super. Não é, porque está acima de 90 milissegundos, com um ponto de corte geral. É preciso ter noção disso. Se me permite, assim, só porque essa visão do adulto, né? Porque é engraçado, assim, primeiro, a bradicardia, ela é fisiológica no recém-nascido, devido à hiperatividade parasimpática. Então, quantas vezes nós somos chamados para falar, tá bradicárdico? Não, é normal. Então, a gente tem que saber as fases e o metabolismo. Criança tem um metabolismo, está tudo desenvolvendo, então ela precisa de uma frequência maior. Frequência é demanda do débito, do metabolismo. Então, eu acho que isso é importante, saber em que fase que está. Então, ver uma bradicardia no neonato, calma, hiperatividade parasimpática, super normal. Ver uma frequência maior numa criança, normal, tá? É tudo informação, né? Tem o metabolismo muito está mais variabilidade, então, do que a gente vai encontrar no adulto. Eu acho que a gente... E é importante saber que idade que a gente está falando, né? Na hora que o médico se é dá lá na sala de parto, se é no consultório da pediatria, se é um adolescente. Então, na hora que vai dar um laudo de eletro, veja a idade. Porque não pode chamar de taquicardia quem tem com 5 anos. Mas eu quero aproveitar ainda, tiver uma dúvida com vocês. Então, assim, considerando então essa frequência aumentada, às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de laudar, de reconhecer uma taquicardia atrial
numa criancinha, num bebezinho, que a gente espera uma frequência mais alta, às vezes você não tem um eletro prévio para comparar, a onda P está lá, aquela frequência está lá nos seus 150, 160. Que macetes a gente pode ter para separar o joio do trigo de uma taquicardia sinusal, por exemplo? Nós temos nossas curvas, né? As curvas de frequência de QRS normal, PR normal, inclusive nós temos uma agora brasileira, e que foi publicada, uma tese de doutorado que o Dr. Nelson Mezima orientou no HC. Então, tudo isso por exemplo, fetal, 180, é esperado. A criança, 140, 150 é esperado. Então, tudo é um pouco... Criança chorou, tá em 160? Ok. Né? O bebê chorou, então isso tem que falar. O Holter é bom, né? Tá aqui. O que aconteceu? Não, chorou aqui, troquei a fralda, né? E aí a frequência tá lá em cima, né? Eu acho que uma coisa interessante é a gente separar pelos métodos que a gente está buscando. Vamos supor, no Holter, para quem analisa Holter, é muito de criança... Para detectar uma taquicardia, se usar os critérios de precocidade habitual, não vai encontrar. Então, vai ter que deixar um pouco mais... tem que deixar... Quando você está falando de crianças muito pequenas, que têm frequências muito mais altas, deixar um pouco mais sensível. Olhar bem a morfologia da P, ver se tem entradas e saídas súbitas, essas coisas que o Holter fornece. No eletrocardiograma, obviamente, olhar a morfologia da P. Se é uma taquicardia atrial que está fora da região perisinusal, fica mais fácil. Fica mais fácil. O problema é quando é uma P positiva. E aí o detalhe da taquicardia perisinusal é justamente o que a Cici comentou no começo, né? A criança, apesar de ser uma criança mais, principalmente o recém-nascido, que dá mais trabalho, o perinatal até os 6 meses, ele é mais adrenérgico. Mas, durante o período de repouso dele, o período que ele está dormindo, ele vai variar. Então, você vai ver que a frequência vai cair, a morfologia da P vai ser igual. Agora, numa taquicardia atrial que está incessante, você vai ver aquela frequência cardíaca meio que mantida em platô durante toda a sua gravação, durante o sono. Ela vai estar chorando, vai estar até um pouquinho mais rápida, mas ela vai estar relaxada e não vai ter. Uma outra coisa que é importante que a gente lembrar é que quando a gente vai medir os intervalos do eletrocardiograma, e lembrar que no período perinatal, principalmente nos 2, 3 primeiros meses de vida, o intervalo QT é um pouco mais prolongado. Então, o ponto de corte do intervalo QT não é 440 ou 450, como a gente usa para o adulto. A gente vai usar 470 como ponto de corte. Muitas vezes vem com diagnóstico QT longo e não é um QT longo. É só uma variação normal daquela criança que está em dematuração daquele coração. A gente tem uma experiência interessante que é mandar eletro da primeira semana, né, de nascimento, QT longo. Só que é isso, não é considerado só QT longo nessa faixa etária. Então, a cada semana ele vai encurtando. Agora, também temos a questão, a mãe tem QT longo, e aí? E esse recém-nascido? E agora está se preconizando o teste genético, né? Porque é o que vai te ajudar. Para você não ficar naquela angústia, é ou não é, né? Principalmente se é familiar. O eletrocardiograma frequentemente nos colocará em situação difícil para poder bater o martelo somente com aquele olhar pontual naquele momento. Ou a gente vai ter dados no Holter, como você falou, do comportamento da frequência ao longo do tempo, ou a gente vai ter que olhar o eletro dessa criança seriado, no caso da análise do intervalo QT. Seriado. E também outras informações como história familiar, genético, que não vai parar por aí. Mas então, quais são as arritmias mais comuns que a gente vai se deparar nessa população de crianças, neonatos e adolescentes? Bom, de longe, né, em crianças, vai ser a via acessória, né, que é a mais comum de longe, a taquicardia, e às vezes apresentando ataque supra. Quer dizer, aquele eletro que chega, o pai chega desesperado com o pediatra, está lá marcado como Wolff, Parkinson, White. Não, às vezes não, ataque supra só, né, a condição retrógrada, não a condição anterógrada e retrógrada, apenas ataque supra devido a uma condição retrógrada por uma via acessória. Né, mas pode também ter a questão da pré-excitação, né. No feto, a gente já é a questão da extracício atrial, né? De longe é a mais comum, mas depois ataque supra, que vai ser o mais comum. E aí pode ser pré-excitado ou não. E dessa ataque supra com ou sem pré-excitação, a mais comum via acessória. A TRN fica mais da adolescência para o adulto, né? E a TA, se não está na fase fetal e próximo ao nascimento, aí só
Então, o idoso. Vias acessórias, para quem está assistindo a gente, que não é da área, que não está acostumado, então a via anômala que está conectando o átrio e ventrículo fora do nó atrioventricular normal, né? Pode apresentar no eletro como uma onda delta, com um PR curto, pode se manifestar largo, né? Com as taquicardias paroxísticas de QRS estreito e frequentemente vem para consulta para a gente, quer dizer, ou para o arritmologista ou para quem trabalha com criança, do Wolf Parkinson White, chegar. É o que é o mais comum e também sempre um desafio, né? Então, como é que você enxerga essa situação, Rogério? No período perinatal, que são esses períodos que correspondem aos primeiros 6 meses, envolvendo a questão da gestação, como o pulmão passou muito tempo cheio de líquido durante toda a gestação, a pressão pulmonar ela vai caindo ao longo do tempo. Então, a gente vai ter 2 tipos de arritmia no neonato, que são os flutters, quando estão em taquiarritmias, né? O flutter. Então, tem flutter em criança? Tem. Ou as vias acessórias, como você falou. Então, chegou lá à frente uma taquicardia com 300 de frequência, que geralmente está beirando ali 300, ou é via acessória ou é flutter, e aí registrar o eletro e fazer a adenosina é fundamental para fazer o diagnóstico diferencial. Conforme a gente vai evoluindo nos primeiros meses de vida, a pressão pulmonar vai caindo, os flutters já não vão recorrer, porque depois de serem revertidos e a pressão pulmonar cair ali, ele já não vai voltar, e aí você começa a ter vias acessórias, como a Cici falou. O Josephson, no livro do Josephson, ele fala que não existem TRNs em crianças, e a gente vê as TRNs ali no finalzinho da segunda infância, ali 7, 8 anos, a gente já tem algumas TRNs. E uma característica dessas TRNs é que elas são... você consegue tratar com beta-bloqueador, mas as taquicardias por entrada no Down são chatas de se tratar do ponto de vista da ablação. Porque parece que a via lenta é bem ramificada, aí você tem que queimar pelo lado direito, tem que entrar pela esquerda, queimar. E não é o que a gente vê no adulto, que a gente coloca o catéter ali na via lenta, aplica juncional e acabou, resolveu um pouco mais. Eu sempre fico com um pouco de pé atrás. E o adolescente, aí vai ter uma transição das vias acessórias remanescentes da infância e que envolvem as vias ocultas e os Wolfs, e começam a ter as TRNs, porque eles começam a se comportar muito como adulto. E a gente tem aquelas 2 formas de arritmias ventriculares que podem desaparecer. Às vezes, eu não sei se é muito frequente ter muita arritmia ventricular na infância, muita extrasístole ventricular na infância, e a hora que ele tem o estirão do crescimento, ela desaparece. Então a gente tem, lá no Dante, a gente tem evitado a tratar, exceto casos que têm indicação formal, as extrasístoles ventriculares, mesmo que frequentes, até o estirão. A gente espera ter o estirão, porque uma boa porcentagem desaparece. Vai resolver por si só. Espontâneo, sem precisar de nenhuma intervenção. Então, são nuances que a gente tem, e como a gente falou no começo, são diversas eletrofisiologias pediátricas dentro da eletrofisiologia pediátrica, inserida dentro da eletrofisiologia de adulto, eletrofisiologia como ciência. Lembrar que nós estamos falando ainda nesse momento de crianças aparentemente com coração estruturalmente normal. Então, as vias anômalas representando aqui significativamente, você lembrou aqui do flutter, lá na neonatologia, ao contrário que nos adultos, quando a gente vê flutter, geralmente tem doença cardíaca estrutural associada. E tem que fazer ablação, né? Porque não vai ter cura espontânea, né? Você acabou de lembrar aqui agora para ir com calma nas arritmias ventriculares repetitivas que acontecem, aguardar que essas coisas vão melhorar mais adiante, mas às vezes a gente tem arritmias incessantes que podem comprometer a função estrutural do coração dessas crianças, né? O taquicardia de Kummel, por exemplo, é um desafio. Como é que a gente está enfrentando esse problema? Diga aí, o Kummel realmente é um grande desafio, porque enquanto a via acessória tem aquela particularidade de você ter uma cura até os 5 anos de vida, devido à melhor formação do anel, né, mitral e tricuspídeo, a Kummel não. A Kummel ela vai persistir e ela é uma taquicardia incessante, geralmente é uma via de condução retrógrada decremental, então um nó ao contrário. E aí são taquicardias incessantes, não são tão rápidas, mas podem levar a taquicardiopatia. E muito difícil de tratar farmacologicamente e com ablação. A gente tem um levantamento mostrando, infelizmente, um sucesso ruim de ablação. E mesmo
tendo abordagem epicárdica. Então, é uma região difícil de você abordar, é complicado, porque você sempre, por exemplo, na hora que você fala, a criança não é um adulto pequeno. O endocárdio é mais fino, a coronária é fina, lava menos, o risco é maior de dano das estruturas, tanto do sistema de condução quanto da artéria. Então, me dá um catéter irrigado e deixa eu colocar uma potência boa aqui, vai furar. Infarto, perfuração, né? Então, o sucesso aí cuidado, que é melhor o insucesso do que a complicação. Mas tem uma questão de que, por exemplo, a gente tem que ir atrás da cura e tem um trabalho mostrando que o mapeamento eletroanatômico ajudou muito na Comel, né? De melhorar o resultado. Sim. Mas nós temos ainda uma casuística, porque o SUS ainda está com esse problema, mas se Deus quiser será sanado de ter a ablação com mapeamento de arritmias complexas. Nós estamos falando assim, então, de uma criancinha pequena que chega de apresentação de uma taquicardia incessante. Às vezes você vai lá, está no Holter quase o dia inteiro em taquicardia, um desafio, essa situação, como você se falou aqui, de chance de insucesso e complicações. Como é que a gente está conduzindo esses casos, Rogério? Eu acho que assim, primeira coisa que se tem, eu acho que toda a parte médica é baseada em avaliação, identificação, intervenção e reavaliações. Então, se você tem uma taquicardia de Comel, com a frequência do Comel, como é um 9 acessório, não costuma ser tão rápida como a Cici falou, e o paciente está estável, você está tentando dar medicamento, ele está estável, não tem problema de você aguardar ele crescer, porque vai facilitar várias coisas, a taxa de sucesso, inclusive. O mapeamento eletroanatômico a gente tem utilizado, principalmente quando você tem risco de perder a localização, o anel não é tão bem formado, as arritmias do lado direito, se dá para usar, é melhor usar. Mas tentar esperar, se a criança conseguir crescer, ótimo. Agora, obviamente, é uma arritmia que, como ela é muito lenta, a criança, entre aspas, se acostuma, ela está tolerando bem aquilo e aquilo vai esgotando o miocárdio e ele vai dilatando. Se você tem um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, uma taquicardiomiopatia, independente da idade, aí ele vai merecer a intervenção. A Cis falou uma coisa que é muito interessante. A gente não tem noção, muitas vezes, eu vejo quando eu estou conversando com os residentes, tal, do que é espessura de estrutura. Você espera, num recém-nascido, que ele tenha 3, 4 milímetros de ventrículo esquerdo na parede livre, 3, 4 milímetros de septo interatrial. E o ventrículo direito é mais fino que isso. Então, naquela junção, você está aplicando estruturas de 1 milímetro, 1,5 milímetro, né? A ponta do cateter já passa do outro lado, se você... Então, tentar não ser agressivo. E a outra coisa que é interessante é que aplicações em criança, isso é uma coisa que muda em relação ao adulto. O que a gente faz lá? O adulto, a gente já tem, a gente coloca 50, 60 graus, cateter de ponta seca, vai aplicar lá 1 minuto e acabou. As crianças não. Você vai fazer aplicações com potências menores para não lesar e tempos mais curtos. Tem trabalhos que falam de 10, 15 segundos de aplicação no máximo e potências de 20, 25 no máximo de potência. Por isso que as taxas de sucesso às vezes talvez não sejam tão boas. Mas eu acho que a gente precisa aprender essas nuances, né? Eu acho que são um pouco diferentes. A gente está sempre disposto, né? Eu falo que sempre que precisa, os meninos perguntam para si, sempre precisam perguntar para mim. Se tem uma criança para fazer, não custa nada. Liga, a gente passa as dicas, ninguém quer segurar nada. É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, quais são as principais dificuldades, agora ampliando mais o universo, no cenário de ablação por catéter, tanto em crianças e com adolescentes. Então, não é um adulto pequeno. E por que onde que é mais difícil? Olha, uma experiência que nós temos lá é que a ponta seca em criança é pior. Você pode colocar 20, mas não vai chegar a 20 watts. Ela não aumenta a potência, a temperatura segura. Então, você vai precisar o irrigado. Mas aí tomando cuidado também para não chegar àquela potência. O que pega na criança é o acesso, né? Também vascular, porque você tem o diâmetro e você não pode colocar... É uma obra de arte, quase. Já começa com a dificuldade de inserir catéter. Porque imagina o diâmetro do vaso. Você tem um catéter... O sistema, hoje em dia, ele está voltado para a fibrilação atrial. São catéteres de 8 frentes, 9 frentes.
E aí, catéteres grossos. Grossos. Então, você tem que distribuir punção por todos os acessos. E fica uma coisa meio sem ciência, porque às vezes fica assim, não vai dar para fazer manobras eletrofisiológicas. Você vai ter 2 catéteres no máximo, né? Um da punção direita, outro da esquerda. Você tem que distribuir. Imagina se você precisa de uma transeptal. O material de transeptal hoje é insano. É 8 frentes, todos. Não existem mais os de 6 frentes, de 7 frentes que a gente tinha. É voltado para a fibrilação atrial. Então, um garotinho, uma criança... Aí, como é que faz quando é um bebezinho de 1 ou 2 anos de idade? A gente teve esse desafio recente, a gente teve um caso muito, muito interessante lá, que veio de Campo Grande, Prudente. Foi um paciente que fez uma miocardite pós-Covid. E ficou com uma taquicardia atrial, começou fazendo TV, depois ficou com uma taquicardia atrial incessante. Com ataque atrial. Bom, e o bebê tinha 1 ano e 2 meses, a gente já tem pacientes de 2, 3 meses feitos. Quando o paciente é muito pequeno, o acesso é muito difícil e que não vai caber justamente por essas condições, o que a gente tem usado são os acessos transhepáticos. A gente faz a punção por via transhepática, acerta com o pessoal da hemodinâmica, que está mais acostumado, eles fazem e a gente entra no coração por via transhepática. Agora, o que a Cici falou é muito interessante. A gente sempre divide as punções. É uma coisa não coloca uma punção do lado direito, uma punção do lado esquerdo para não sobrecarregar a veia. E sempre puncionando com ultrassom. Tem uma diferença muito importante entre puncionar uma criança e puncionar um adulto. O adulto você pode puncionar com ângulo de inclinação maior, porque o diâmetro antero-posterior da veia é maior. Uma criança, você punciona com ângulo menor para que você pegue ela ao longo do vaso e não transfixe, para não ter nenhuma ruptura. A artéria é bem mais próxima da veia. Bem mais próxima da veia. Então o ultrassom é fundamental. E conhecer as outras vias de acesso. Outra coisa que a gente tem feito quando a gente precisa de mais catéteres, a gente usa a via esofágica para estimulação e tenta fazer o que é possível na ciência. Né? É engraçado, eu acho que assim, arritmia congênita, ela é multidisciplinar. Outro dia nós estávamos lá tentando colocar o catéter no esôfago, Fontan, você só tem o acesso arterial, o Fontan não conseguia estimular. Colocamos o catéter no esôfago, está estragado essa caixa de estimulação, está estragada. Aí conversando com o cirurgião, doutor Leonardo Miano, não, Cici, o tubo fica atrás, tampa o esôfago. Então, assim, precisa dessa conversa com o cirurgião para saber a técnica que ele utilizou, o que você vai dar. Contextualizar como está aqui, né? Como vocês colocaram aqui. Exatamente. É multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. E precisa da interessante, a interação buscando com todos. também defeitos estruturais, né, cardiopatias congênitas que eventualmente estão presentes aqui nessas crianças, independente do que você vai. Aqui no caso você está citando aí o contexto da crioablação. Isso aí só para a gente lembrar que assim, a crio tem vantagens e desvantagens, e muitas vezes a Cici deve passar por isso, muitas vezes os pais veem que a crio chegou depois da radiofrequência no Brasil, então eles já vêm querendo fazer crio. Então lembrar que a crio, ela não é mais, a crio focal, ela não é mais eficaz que a radiofrequência, ela é mais segura para algumas situações. Quais? Que são as vias acessórias ou as arritmias, que têm um contato íntimo com a porção central do sistema de condução, perto do nó AV, perto do RIS. Então, crioablação é para evitar complicação e queimar onde não deve. Isso. Ou para estruturas vasculares. Eu preciso aplicar, eventualmente, dentro do ser coronariano, ou próximo de uma artéria coronária, ou eu vou fazer uma via esquerda, onde o miocárdio é muito fino, que tem risco de lesão da circunflexa, se for uma via lateral esquerda. A crio é legal para isso. Perfeito. Agora, ela não é melhor que a radiofrequência do ponto de vista de sucesso. E a gente, infelizmente, ainda não tem a disponibilidade de todos os centros, por a questão da logística, e a gente não tem a liberação do SUS. A gente tem a liberação da CRIO para FA, mas não para CRIO focal. Se você demonstrar que a via é parisiana, aí você pode pedir. Só que assim, a gente fez um trabalho, né? A CRIO não foi superior à radiofrequência, nem em sucesso, e a recorrência foi bem maior e nem em complicação. Então, ir com a radiofrequência, com aquela questão bem cuidadosa, foi melhor do que a crio. Mas eu acho que assim, a crio dá coragem. Por quê? Dá coragem, mas não é a solução para tudo. Se você bloquear e parar, você tem que parar.
Aí volta ao normal. Não é uma bala de prata. Radiofrequência, você bloquear e parar, não volta ao normal. Vamos falar então de cardiopatias congênitas, quer dizer, e o problema agora complicou. A criança, além de arritmia, nasceu com defeitos graves, defeitos estruturais. Quais são as cardiopatias congênitas mais comuns que a gente deve suspeitar quando... Olha, olhou para o eletro, vamos atrás de uma cardiopatia estrutural. Quais são as que... Aqui a gente está botando um exemplo de uma tetralogia de Fallot. Eu acho que Fallot mas... Viu o ramo direito, vai no Fallot. Na cardiopatia de adulto, né? Eu acho que o Fallot é um ponto... É a cardiopatia congênita mais bem estudada. Que tem mais lembrar que a gente chega para a gente já adulto, às vezes, também. É a cardiopatia sinogênica mais comum, né? Mais comum. E aí a gente tem a possibilidade, a eletrofisiologia pode ajudar demais, fazendo essas linhas de bloqueio para evitar as arritmias ventriculares quando se tem o histórico de uma taquicardia ventricular não sustentada, essa arritmia ventricular. Aqui a gente vai se deparar com arritmias ventriculares. E atriais também, né? E atriais. O Ebstein na via acessória. Aqui você está trazendo um exemplo. Aqui é um Senin, olha só, é uma transposição de grandes artérias, também é um paciente adulto, que não chegou a tempo de fazer uma cirurgia de Atene. Então ele fez uma correção pelo átrio. Também ele é muito frequente agora, porque eles estão, quando se tem transposições congenitamente corrigidas, tenta fazer o duplo switch. E aí é arritmias atriais, aí é flutter. E a gente entra, curiosamente, para fazer por via retroaórtica, guiada pelo ectoesofágico para acessar o átrio sistêmico. Você tá o catéter vindo pela horta. Pela ali, horta, descendo. Aqui tem um mapa eletroanatômico mostrando a gente descendo pela horta e acessando retrogradamente o átrio. E ali a aplicação guiada por um mapa. Poderia ser venoso e fazer um transbafle ali. Pode, mas... Transeptal, entre aspas, né? Aí vai do átrio venoso para o átrio sistêmico. É outra abordagem. A gente tem... mas o risco de complicações é muito dividido na literatura. Mas o risco de complicações para a punção... Esse átrio está todo mexido aqui, mexido. Né? A punção transbafel, ela pode ser um pouco mais de risco por causa do risco de perfuração. Mas a gente é guiado pelo eco, né, Rogério? Porque, por exemplo, imagina as voltas do catéter. A horta desce, sobe e se está num átrio lá próximo... São as duas saídas. A gente pode escolher um ou outro. Eu acho que é aquele negócio... venoso, faça né? o que você está mais acostumado, ou que tenha... Mas, assim, de longe, qual que é a cardiopatia congênita mais... Tetralogia de Fallot. Tetralogia e eu de acho Fallot, que, falando de tetralogia de Fallot, a coisa mais importante, morte súbita. Okay. Porque é aquela população jovem, com um reparo cirúrgico maravilhoso, com uma expectativa de vida e que pode ter a morte súbita, que agora é o que a gente tenta... E na anomalia de Ebstein a gente espera encontrar o que a gente vai buscando já, o que... Via acessória. E Ebstein é sensacional, porque você sabe que a correção de Ebstein, com a correção da transposição, é de um brasileiro, é do José Pedro, né? Dr. José Pedro. Cirurgia de Cone. Então, aqui eu acho que é importante lembrar que toda vez que você vê um Ebstein e não tem bloqueio de ramo direito, deve ter via. Segunda coisa que é importante saber no Ebstein, se vai para a cirurgia do Cone e tem uma suspeita de arritmia, ou tem uma taquicardia, ou tem suspeita de via, tem que fazer o estudo eletrofisiológico antes. Ótimo. E porque depois fica praticamente impossível de se tratar. O cone, né, você retira do acesso endocárdico uma parte do tecido. Se essa via está aqui, você não tem como fazer ablação pelo endocárdico. Então, a gente já está preconizando, vai para a cirurgia do Ebstein, e não só o cone, porque também na hora que o cirurgião mexe naquela válvula tricúspide, fica difícil de você abordar. Então, um estudo eletrológico, mesmo com eletronormal, que pode ser uma condição retrógrada, só que ainda não teve crise. E marca-passos e desfibriladores, como é que tem sido aí no serviço de vocês aí? Uma coisinha de eletrofísio, 5 segundos no Ebstein, não insista na ablação. Tem que ver onde que está a coronária, né? Fazer um contraste, porque o anel está deslocado. Está muito lá para baixo ali. Isso, você fica mapeando um AV, tem via aqui, tem via ali, tem via aqui, vai ter inúmeras. Mas aí na hora que você fala, o anel está aqui, a via está no anel. Tá? Perfeito. E outra coisa, a coronária está ali, livre de qualquer tecido. Então, se você pega um irrigado, não é adequado, potência tem que ser menor, recorreu, você fez uma aplicação decente, recorreu, já marcou para o cirurgião. Já marcou para o cirurgião. Porque senão vai ser mais seguro. Ele vai fazer o reparo dessa válvula e ele faz uma ablação cirúrgica, né? Aproveitando já o gancho do cirurgião, eu queria saber como é que tem sido a experiência de vocês, porque a gente até estava falando, puxa, tem algumas canalopatias, ou até mesmo algumas miocardiopatias, até hipertróficas, a gente vai se deparar
com uma criança muito pequena ainda, que já teve uma parada cardíaca, ou que tem um bloqueio e que vai precisar de um dispositivo implantável. Quanto menor, mais complicado também aqui. No serviço de vocês, como é que tem sido isso? Desfibriladores, por exemplo, criança menor, que tem sido... Geralmente é quilo, né? Menos que 15 quilos tem que esperar, porque não tem aí nenhum aparelho que possa. E a gente tem que lembrar que, além do implante, tem a questão de que vai crescer. Então, tudo isso, essa indicação tem que ser bem precisa, né? O que mudou nos últimos anos, que eu acho que é importante, é o local de implante dos dispositivos. Antigamente se implantava no flanco e a criança esticava, os fios esticavam. Hoje, a localização é imediatamente abaixo da pinta tifoide. Quanto ao CDI, muito difícil, porque você tem que fazer uma proteção do coil de choque com o pericárdio, para não furar o coração, para ele não ficar deslocando batimento a batimento. Para marca-passo... E não dá para colocar pela veia, por motivos não óbvios, tem a gente tem acesso, veia. né? E para marca-passo, o que a gente tem pedido é sempre a marca-passo atrioventricular, quando possível, e sempre colocar ele mais próximo ou sobre o ventrículo, que é o ventrículo sistêmico. Porque ele vai fazer um bloqueio de ramo direito para o lado que não é o sistêmico. Por via epicárdica. Por via epicárdica. E a Lânia defende, a gente tem muito contato, principalmente depois do livro, a Lânia acha que o marca-passo epicárdico ele protege a quantidade de fios ao longo da vida. Eu acho que é uma coisa interessante. Não só a quantidade de fios, também como proteger a veia em si, que vai estar toda trombosada depois de um tempo. Quanto mais corpo estranho tiver dentro, a gente está falando de uma pessoa que tem uma perspectiva de vida muito longa, mais para frente. Um BVT congênito, imagina. É diferente de colocar um marca-passo numa pessoa de 50, 60 anos, né? Muitas vezes aquela coisa, né? Dá para colocar 20, 25 quilos? Dá, óbvio, é possível. Agora, o que é que vai acontecer lá na frente, depois? Acho que esse raciocínio que vocês estão falando é perfeitamente... A doutora Cíntia do Marca-Passo no INCOR, ela mostrou a questão futuro, né? É o futuro. Um CDI que é um grão de arroz. Aí você fala, olha que maravilha, né? Isso aí, porque a gente ainda não pode nem pensar, né? São desafios. Nos acessos. E, por exemplo, você fica pensando, o BAVT congênito, às vezes ele está no feto, né? Ele vai morrer porque não conseguiu aumentar a frequência. Então, imagina, já teve trabalho de estimular intraútero, né? Coloca o eletrodo, só que a frequência muito rápida desloca. Então, imagina se conseguir algo que sedimente ali, diminui a mortalidade desses casos, né? Perfeito. É muito bonito, né? Mais uma vez a gente está vendo as dificuldades logísticas, se tem de se tratar crianças, as dificuldades do entendimento dessa fisiologia que é específica, que é complexa, e a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, como vocês colocaram. Eu acho que é isso que a gente poderia resumir nessa mensagem aqui. E eu acho que, assim, está sendo uma coisa maravilhosa. A cardiopediatria entrou na arritmia. Isso acrescentou muito, esse conhecimento deles. Sim. Eles que estão em contato com os pacientes, são eles que atendem, né? Então, eles poderem estar ali desenvolvendo também tratar a arritmia, isso está sendo maravilhoso. Bacana. Com certeza tem acrescentado aí melhoras no tratamento. Ok, gente. Valeu, muito obrigado aí. Nós querem comentar mais alguma coisa? Tem mais, acho que as mensagens foram fantásticas. Eu espero muito que a gente tenha mais cardiopediatras fazendo eletrofisiologia. Hoje a gente tem ainda um gargalo, é permitido o acesso à prova de eletrofisiologia clínica, né? Mas quem sabe no futuro eles possam fazer a prova. Eu consegui fazer porque eu tive que fazer a prova de cardio adulto para poder fazer a prova de eletrofísio. Mas espero que o caminho futuro é facilitado o número maior de como a gente tem nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. O que eu vejo mais é que eles pensam assim, mercado. E tem mercado, porque na hora que você estipula que até 18 anos é da cardiopatia congênita, né? Beleza, gente. Valeu, muito obrigado, pessoal. Tá bom, valeu e até a próxima. Tchau.